Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de literatura. Hoje eu vou falar sobre Ricardo Reis, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Ricardo Reis nasceu na cidade do Porto, formou-se em medicina, era antirrepublicano, por esse motivo deixa Portugal após a proclamação da República e vem para o Brasil. Esse poeta era adepto de filosofias clássicas, como o estoicismo, o epicurismo. Ele acreditava na existência dos deuses da mitologia grega, acreditava no destino, tem consciência da brevidade da vida, é o poeta racional de Fernando Pessoa. Sempre a razão em Ricardo Reis está acima das emoções. Outra característica marcante na poesia de Ricardo Reis é o tom de conselho que há em seus poemas. Ricardo Reis ele dá preferência pelo modo imperativo justamente para nos aconselhar como nós devemos conduzir a nossa vida, sempre de forma racional e com sabedoria. Como ele faz no poema, para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha porque alta vive. Vejam que nesse poema de Ricardo Reis, ele nos aconselha a viver com sabedoria, a estar por inteiro nas pequenas coisas que fazemos. Nisso que consiste a grandeza do ser humano. Viver com sabedoria, viver com equilíbrio, não esconder a nossa verdadeira face, como ele diz, nada teu exagera ou exclui. Você não pode exagerar, não pode mostrar o que você não é, assim como também não pode excluir, não pode esconder das pessoas a sua verdadeira essência, a sua verdadeira face. E ele conclui esse poema usando as metáforas aí da lua, do lago, e nós devemos seguir esse exemplo de sermos como a lua, de brilhar. Ele diz que a lua brilha em cada lago porque a alta vive. Então, para continuarmos estudando essas características, essas temáticas na poesia de Ricardo Reis, que é o poeta neoclássico de Fernando Pessoa, é o poeta pagão, eu vou ler um texto que é bem conhecido. Esse texto ele nos traz uma verdadeira lição de vida, como nós devemos conduzir a nossa vida. Não tenhas nada nas mãos, nenhuma memória na alma, que quando te puserem nas mãos o óbolo último, ao abrirem-te as mãos, nada te cairá. Qual é o conselho que ele nos passa aqui? Que nós não devemos nos apegar às ambições, porque quando chegar o nosso momento de fazermos a nossa passagem, nós nada levaremos. Ele usa aqui a expressão óbolo último, né? O óbolo era a moeda que na Grécia Antiga eles davam para fazer a passagem, né? Para o outro lado, davam para Caronte. Aqui há uma referência clara à mitologia grega. Continuando o texto, vamos analisar. Que trono te querem dar, que Atropos tu não tire? Que louros que não fanem nos arbítrios de mimos? Vejam que aqui ele faz referência novamente aos seres mitológicos, Atropos, mimos. Não adianta nos darem tronos, glórias, vitórias, porque tudo isso os deuses podem nos tirar e nós nada poderemos fazer. Os deuses aqui, ele usa Atropos, que a deusa é uma deusa que regia o destino dos mortais, era a que cortava, como dizia a mitologia grega, cortava o fio da vida. Então não adianta glória, não adianta tronos, quando chega o momento de cortar o fio da vida, nada poderemos levar, como eu já falava antes. O que nos resta então? Ele diz mais aqui, que horas que te não tornem da estatura da sombra que serás quando fores na noite e ao fim da estrada. É só isso que nos resta. Nos resta sermos sombra no final da estrada. Ricardo Reis, ele tem consciência dessa passagem da vida, ele sabe que a morte é inevitável, então ele é como se ele estivesse sempre preparado, ele não sofre. A ideia de morte não causa sofrimento nos estoicos. E como eu já falei antes, Ricardo Reis é adepto do estoicismo.
Finalizando o texto, colhe as flores mais largas, quer dizer, aproveita daquilo que te faz feliz, que é agradável, que é prazeroso, mas não torne-se escravo dos seus prazeres, das suas emoções. Colhe, aproveita, mas larga-as, né? Nós não devemos nos aprisionar às nossas emoções. Porque Ricardo Reis, ele é um poeta que é adepto do estoicismo, ele é racional, ele sabe viver com sabedoria, ele está sempre em equilíbrio. Colhe as flores, mas larga-as, das mãos mal as olhaste. Senta-te ao sol, abdica, e ser rei de ti próprio. Qual é o conselho final aqui do poema? Aproveita os momentos prazerosos da vida, mas sem apegos, né, sem exagero. Dessa forma é que nós estaremos no controle da nossa própria existência. Quando ele diz, e ser rei de ti próprio. Ser rei de ti próprio é estar no controle, é ser racional, é ter as emoções sempre filtradas pela razão. Para fecharmos esse vídeo sobre a poética de Ricardo Reis, eu vou ler o último texto. Tão cedo passa tudo quanto passa. Tão cedo passa tudo quanto passa. Vejam aqui mais uma vez esse tema da brevidade da vida em Ricardo Reis. É um dos temas preferidos de Ricardo Reis. Morre tão jovem antes os deuses quanto morre. Tema da morte, né? A morte não é sofrimento. Aqui é algo natural, devemos estar preparados. Tudo é tão pouco. Nada se sabe, tudo se imagina. Circunda-te de rosas, ama, bebe e cala, o mais é nada. Qual o conselho, mais uma vez, de Ricardo Reis? Nós devemos aproveitar os momentos de alegria, os momentos de prazer, porque nós não sabemos muita coisa sobre o futuro, nós não sabemos o que nos resta, nós só imaginamos. Então aqui também está claro o uso do Carpe Diem de Horácio. Ricardo Reis usa o Carpe Diem de Horácio, usa a filosofia estoica e usa também o epicurismo, que é ter esse prazer mais controlado, evitando sempre a dor. Para fechar esse vídeo, como diz um dos estoicos, Sêneca, apressa-te em viver bem e pensa que cada dia por si só é uma vida. Sêneca é um dos estoicos e Ricardo Reis é adepto do estoicismo. No próximo vídeo eu falarei sobre Álvaro de Campos, um outro heterônimo de Fernando Pessoa.